Olá, eu sou o Daniel Forjaz e se você está preocupado com a sua pressão arterial, eu quero que pegue um calendário e uma caneta e circule a data para 28 dias daqui para frente. Nesta data, eu quero que você marque uma consulta de rotina com o seu médico. Como de costume, ele vai colocar o aparelho de pressão no seu braço, vai começar a bombear com força e depois deixar o ar sair lentamente. Até aí, tudo normal, mas enquanto ele tira o velcro do aparelho, pode se preparar para ouvir ele dizer: sua pressão arterial está ótima. O que raios você fez? Já pensou? Não precisa mais gastar o seu suado dinheiro com remédios para pressão. Poder tranquilizar os seus filhos, a sua família, a sua esposa ou seu marido com exames normalizados. E mais do que isso, em 28 dias ou menos, poder levar a vida de uma forma mais plena, sem mal-estar, sem medo de se esforçar ou de se emocionar demais, sem aquela preocupação constante com o que você come e com os horários dos seus remédios. Eu sei que parece difícil acreditar que em menos de um mês você poderá estar assim, mas eu quero que você veja nos próximos minutos provas que não deixam dúvidas. É possível, sim, colocar a sua pressão sob controle de forma natural em cerca de 28 dias, sem precisar de medicamentos com fortes efeitos colaterais, utilizando o melhor que a natureza criou, as plantas medicinais. Plantas medicinais? Sim! Graças a descobertas feitas por pesquisadores do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, já se sabe que a natureza guarda os melhores antihipertensivos e que eles não vem numa cápsula. E veja bem, quando eu falo de plantas medicinais, eu não estou falando, por exemplo, de nenhuma planta exótica de algum lugar longínquo do planeta ou de plantas caras que inviabilizam até mesmo o tratamento. Mas eu estou falando de ervas, legumes, frutas e especiarias que podem ser encontradas pertinho da sua casa, no supermercado ou até mesmo no canteiro da sua rua. São 15 plantas fantásticas. Cada uma dessas plantas medicinais contém potentes compostos bioativos que atacam diferentes causas da hipertensão. Além de baixar a sua pressão alta, elas podem dissolver placas de cálcio e de gordura que entopem as suas artérias, dar mais elasticidade aos seus vasos sanguíneos e, de tabela, ajudar no controle do colesterol, dos triglicerídeos e da sua glicemia, protegendo o seu coração 24 horas por dia. A eficácia de cada uma dessas plantas já foi comprovada por instituições renomadas de pesquisa, como a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Escola de Medicina de Harvard, a Universidade de Cambridge, entre tantas outras. Cada uma dessas plantas antihipertensivas funciona muito bem sozinha, mas é com combinações de algumas delas, da forma correta e pequenas mudanças de hábitos de vida, que a verdadeira mágica acontece. Elas podem ser combinadas, por exemplo, na forma de um delicioso suco roxo, como esse aqui do vídeo, que tomando todo o dia pela manhã, pode derrubar a sua pressão elevada em menos de uma hora. Ou um chá quentinho que pode funcionar melhor do que a losartana e o captopril. E nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode preparar essas fantásticas bebidas. Mas antes eu preciso me apresentar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel Forjaz, eu sou biólogo, estudioso da fitoterapia clínica e há mais de 15 anos eu pesquiso e ensino sobre o uso das plantas medicinais. São plantas capazes de prevenir, tratar e até reverter problemas de saúde de forma mais segura e eficaz do que remédios vendidos na farmácia. E, por favor, não me entenda errado. Eu acredito que os medicamentos químicos, esses que você compra na farmácia, têm o seu lugar também. Eles salvam vidas e são úteis para situações de emergência ou realmente muito graves. Mas nos dias de hoje, parece que você não consegue sair de um consultório médico sem carregar uma nova prescrição. Ou duas, ou três. Há quem use antihipertensivos por 10, 20, 30 anos, só aumentando a dose, sem ver melhoras definitivas. É por isso que eu estou me expondo aqui, para gravar esse vídeo para você. Mas após mais de 15 anos dedicados ao estudo das plantas medicinais, tendo analisado os resultados de milhares de artigos científicos e testado a eficácia de centenas de plantas medicinais, eu sei que os melhores remédios se encontram na farmácia da natureza. E eu não digo isso somente pelos estudos que eu li,
mas porque eu já senti na minha vida e na vida da minha família o efeito transformador das plantas medicinais. Eu cuido da minha esposa, Ana Paula, inclusive como apoio ao tratamento oncológico que ela realizou. Cuido dos meus 4 filhos e dos meus 2 netos usando as plantas medicinais. E com elas, eu já ajudei mais de 20 mil alunos a superarem os seus problemas de saúde e a ficarem livres de medicamentos como hidroclorotiazida, amlodipino, atenolol, propanolol, captopril, valsartana, losartana e tantos outros antihipertensivos. Muitos, como Genail Lima, que por 18 anos tomou enalapril e captopril todos os dias. Sofria com a azia e a tontura por causa desses medicamentos. Hoje, com quase 70 anos, controlou a pressão e não precisa mais dos medicamentos químicos. Ou como a Rosileide, que sofria com fortes crises de ansiedade, que aumentavam muito a sua pressão. Ela foi parar no hospital com a pressão 22/10 e achou que ia morrer. Decidida a mudar de vida, foi atrás das respostas para a sua pressão e encontrou a solução nas plantas medicinais. Hoje, a hipertensão e a ansiedade ficaram no passado. Veja bem, estamos falando de pessoas que conviviam com a hipertensão há muitos anos. Homens e mulheres que já estavam cansados de ver a dosagem das suas medicações só aumentarem, mas que agora podem tranquilizar os seus filhos e seus familiares porque a pressão está sob controle. É por isso que você precisa conhecer o suco roxo e outras soluções naturais para colocar a sua pressão arterial sob controle. Veja bem, eu sei que não é fácil ter hipertensão. É assustador. Ter pressão alta é como andar por aí com uma bomba relógio amarrada no peito, sem saber quando ela vai explodir. Então, eu entendo o desejo de colocar uma pílula goela abaixo sem nem pensar a respeito disso. Você quer resolver logo o problema. Mas acredite em mim, drogas químicas não são nem a forma mais segura e nem a mais rápida de tratar uma doença. Elas são a forma mais lucrativa de tratamento, não para você, é claro. A hipertensão é a doença mais lucrativa para a indústria farmacêutica. Todos os anos, os medicamentos antihipertensivos geram 63,5 bilhões de reais de lucro para os laboratórios, segundo a Anvisa. E mesmo com tantos medicamentos químicos no mercado, ainda assim, 1 em cada 4 brasileiros sofre com pressão alta. Acima dos 60 anos, mais de 50% da população sofre com o problema. E sabe o que é pior? Ele age como uma assassina silenciosa. Muitas vezes, você não sente a pressão subindo, você não vê isso acontecer, mas ela mata. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pressão alta é responsável por mais de 9,4 milhões de mortes a cada ano. Estamos falando aqui de uma morte a cada 18 minutos. E se você sofre de hipertensão, há alguns anos já deve ter percebido que somente os medicamentos químicos não vão te ajudar a sair dessa estatística. Com o passar do tempo, os remédios antihipertensivos acabam perdendo efeito. E a cada ida ao consultório, a medicação precisa ser ajustada. Tem gente que começa tomando lá um medicamento e logo começa a tomar 2, 3, 4 e até mais de 5 pílulas por dia, sem ver melhoras definitivas. E a verdade é que a esmagadora maioria das pessoas que morre por consequência da pressão alta estava, sim, fazendo tratamento com medicamento químico. Olha só o que comprovou um estudo minucioso realizado pelo Instituto Cochrane. Numa revisão de todas as pesquisas já realizadas com hipertensos, ficou claro que os remédios antihipertensivos não ajudaram a reduzir o número de infartos e nem o de derrame, e tampouco aumentaram a expectativa de vida de quem confiou nos medicamentos para controlar a pressão. E além de não protegerem de uma pane cardíaca ou de um AVC, esses remédios carregam ainda efeitos colaterais potencialmente perigosos. E eu não preciso nem falar sobre os efeitos colaterais desses medicamentos. Você mesmo pode ver o que esses remédios químicos fazem com a sua saúde. Dá uma olhada na bula do seu medicamento, desse medicamento aí que você tem na sua casa, para conferir o que eu estou falando. Pode ser furosemida, hidroclorotiazida, captopril, losartana, alopurinol ou qualquer outro. Esses medicamentos podem causar tontura, prisão de ventre, dor de cabeça, fadiga, insônia, zumbido de ouvido, impotência sexual, diabetes, até depressão. E cada um desses efeitos colaterais vai pedir um novo remédio, que pedirá um novo remédio, que pedirá um novo remédio. Mas a indústria farmacêutica deixa tudo isso em letras miúdas. E nas farmácias,
Ninguém sequer toca nesse assunto. As empresas não querem sacrificar as suas vendas e os seus lucros bilionários. E assim, soluções naturais, seguras, eficazes e livres de efeitos colaterais continuam nas sombras. Afinal, as plantas medicinais não podem ser patenteadas. E os laboratórios não conseguem ter lucro com elas. Mas você tem o direito de ter acesso a esse conhecimento. Não dá para continuar dependendo de remédio químico como a sua primeira e única opção de tratamento. Não dá para continuar sofrendo com a dor de cabeça, a tontura, o zumbido do ouvido, a visão turva, as dores no peito e outros terríveis sintomas da pressão alta. Não dá para viver com medo de se exercitar ou de comer algo errado aí nesse caminho e ter uma pane cardíaca. Não dá para ficar de mãos atadas vendo o marido, a mãe, o filho ou qualquer outra pessoa querida sofrendo com a pressão alta e não saber como ajudar. Você precisa de alternativas que de fato resolvam. E eu, pessoalmente, não conheço tratamento melhor do que as plantas medicinais. Até porque você não precisa de nenhuma prescrição médica para experimentar essas plantas. Você pode aplicar hoje mesmo, do conforto da sua casa, para daí dizer se funcionam ou não para você. E os ingredientes que você precisa para pôr fim à sua pressão alta podem estar na rua, na calçada da sua casa, ou até mesmo na sua geladeira. Quer um exemplo? Imagina só poder baixar de forma rápida os picos de pressão tomando um suco roxo. Sim, um suco roxo. Em um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, mostrou que pacientes hipertensos, ao tomarem um só copo desse suco ao longo de um mês, viram cair a pressão sistólica e a diastólica em apenas 90 minutos. E não é só isso. Os pesquisadores britânicos também observaram que os pacientes que tomaram esse suco apresentaram ainda outros resultados impressionantes, como a redução significativa do endurecimento das artérias e a melhora das funções anticoagulante, vasodilatadora e anti-inflamatória do endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. Um resultado melhor do que muito medicamento que você encontra por aí. E sabe por que esse suco funciona? É que ele ataca um dos principais fatores que pode afetar a sua pressão alta, que são os baixos índices de óxido nítrico no sangue. O óxido nítrico é uma molécula tão importante que os 3 pesquisadores que descobriram foram premiados com o Nobel. Ela até recebeu o título de a molécula do ano. E a principal função do óxido nítrico é relaxar as suas artérias, permitir que o seu sangue circule com facilidade pelo corpo. Sem o óxido nítrico, as suas veias ficam mais estreitas, prejudicando toda a circulação. O seu corpo é perfeitamente capaz de produzir óxido nítrico, mas à medida que você envelhece, o seu corpo começa a produzir cada vez menos dessa molécula. É por isso que você precisa garantir os altos índices de óxido nítrico para o seu sangue continuar fluindo sem dificuldade com o passar dos anos. Mas como é possível colocar óxido nítrico, um gás, dentro do seu corpo? E qual é o ingrediente secreto por trás desse suco roxo? E a resposta é beterraba. Sim, um alimento tão simples e barato como a beterraba pode fazer um verdadeiro milagre no seu sistema circulatório. Ah, mas Daniel, eu sempre como beterraba. Meu amigo, minha amiga, não adianta só comer a beterraba de vez em quando, algumas vezes na semana ou talvez no mês. Todas as plantas medicinais, para serem utilizadas como tratamento, precisam ser consumidas de forma e na quantidade corretas. Mas feito isso, basta um copo de suco desta singular planta, a beterraba, adicionado de uma fruta e de um legume que também tem propriedades antihipertensivas, e isso pode aumentar quase de imediato os níveis de óxido nítrico do seu corpo e baixar rapidamente os seus picos de pressão. E isso é só uma das plantas medicinais antihipertensivas e o que ela pode fazer por você. Agora pense só na melhora que você pode experimentar quando combinar essa solução com as demais sugestões ou podendo preparar os seus próprios medicamentos com o que tem à disposição. A pressão alta tem várias causas e há uma planta medicinal específica para cada uma dessas condições. Por exemplo, tem um matinho que costuma aparecer na calçada das ruas da cidade, que é ultra efetivo para controlar a pressão arterial também, pois ele ataca uma outra causa conhecida da hipertensão. Em 15 dias de uso, um estudo mostrou que essa plantinha apresentou um resultado melhor do que o remédio enalapril, só que sem os terríveis efeitos colaterais, é claro. Essa planta, preparada da forma de um chá quentinho, bloqueia a enzima ECA,
a enzima conversora de angiotensina. Se você é hipertenso, talvez você já tenha ouvido falar sobre essa problemática enzima. A enzima ECA é o que faz os seus vasos contraírem, fazendo a sua pressão arterial subir. Certo, mas o que acontece se você bloquear a ação da enzima ECA? Bom, daí os seus vasos e artérias podem se expandir naturalmente e o seu sangue pode correr livre por todo o seu corpo e chegar de forma fácil ao seu coração. Essa planta ainda tem ação diurética e pode te proteger de problemas renais. E se o seu problema for a pressão alta de fundo emocional, a Farmácia da Natureza também tem os melhores remédios naturais para você acalmar a ansiedade e o estresse. Essas ervas não causam dependência, nem prejudicam a sua saúde, mas modulam o seu humor e te ajudam a dormir melhor. E quando você aprende a combinar as outras ervas, sementes, folhas e os outros ingredientes, definitivamente uma nova vida pode se abrir para você. Uma vida em que você não depende de drogas químicas para controlar a sua pressão. E pode você mesmo preparar medicamentos antihipertensivos seguros com alimentos que estão na sua geladeira ou na sua rua, na calçada da sua casa. E você pode parar de se culpar por tudo que come, por tudo que bebe, para desfrutar do almoço com a família sem preocupações. Você não se sentiria com mais saúde, com a sua pressão controlada? Não seria bom afastar o risco do infarto, do derrame, do AVC, apenas bebendo um chá ou um suco por dia? E sabe o que é melhor? Ao fazer uso das plantas medicinais, além de controlar a sua pressão alta em 28 dias, tem outros bons efeitos colaterais aí do uso das plantas medicinais. Você ganha de tabela mais energia, melhora o seu sono, combate a ansiedade, combate o estresse, controla a glicemia, elimina as gordurinhas em excesso, enfim, você melhora a saúde como um todo. É essa qualidade de vida que eu quero proporcionar a você, sabia? Por isso, eu tornei a minha missão pessoal ajudar o maior número de pessoas possível a pôr fim à pressão alta em 28 dias. É por isso que eu criei o Controle Sua Pressão, um programa online para normalizar a sua pressão de forma natural, segura e rápida. Ele é um curso compacto, porque é focado em ensinar você a controlar a sua pressão arterial de uma vez por todas. Nós vamos mostrar tudo para você sobre hipertensão arterial. Por que ela acontece, quais são as reações do seu corpo, quais os prejuízos que você tem com a hipertensão, o que você pode fazer de mudança nos seus hábitos para melhorar isso na sua vida de verdade, quais são os medicamentos químicos que são indicados e por que você não deveria tomá-los. É muito importante entender por que você não deveria tomá-los. Está tudo explicado lá. Você vai também entender como tratar a sua ansiedade, que é um fator de complicação da hipertensão arterial. Nós vamos ensinar você a controlar a ansiedade também dentro desse programa. Eu vou mostrar para você como fazer o desmame racional dos medicamentos químicos, como você pode se livrar desses medicamentos da maneira correta, segura, sem correr riscos, utilizando como suporte as plantas medicinais. Eu vou mostrar para você as 10 melhores plantas que eu conheço para o controle da hipertensão arterial. Plantas simples, que você pode encontrar na sua rua, na sua calçada, numa praça ou num terreno baldio. Plantas que você pode encontrar no seu jardim, no seu quintal, no quintal do seu vizinho, ou até mesmo no supermercado ou na feira livre. Essas plantas são muito simples, muito baratas e muito fáceis de encontrar. Eu vou mostrar para vocês no final um protocolo de como você usa essas plantas para tratar a sua hipertensão. Ou seja, vou mostrar para você o passo a passo de como controlar a sua pressão arterial de modo seguro e eficiente. É como se eu estivesse lá com você, pegando na sua mão e mostrando exatamente o que você tem que fazer. Eu coloquei todo esse conteúdo em uma plataforma online. Dessa forma, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com um celular, pode acessar e já começar o seu tratamento natural. No programa Controle Sua Pressão, você vai ter a minha orientação do começo ao fim, até chegar aos níveis de pressão que farão o seu médico sorrir na sua próxima consulta e a sua família relaxar. E mesmo que você não tenha familiaridade nenhuma com plantas medicinais, ou se nem mesmo sabe preparar uma xícara de chá da maneira correta, não tem problema. Esse programa também é para você, porque eu e a minha equipe vamos te guiar nesse passo a passo. Vamos te dizer como você pode escolher, preparar e combinar as plantas medicinais para elas trabalharem a seu favor. São 24 aulas direto ao ponto,
divididas em 6 módulos completos, que você poderá acessar imediatamente ao entrar para a minha turma extraordinária hoje. Dá só uma olhada ao que você vai ter acesso se conseguir uma das vagas para essa turma. Módulo 1, módulo de boas-vindas. Aqui começa o seu tratamento. No primeiro módulo, eu te dou todas as instruções para você começar de forma acertada a fazer o uso das plantas medicinais e preparar os seus medicamentos naturais. Módulo 2, cuidando da sua circulação. Aqui eu vou te explicar em detalhes como funcionam as suas artérias, veias, o seu coração, sem termos ou jargões médicos. E mais do que isso, você descobrirá como reparar e proteger todo esse sistema cardiovascular com pequenas mudanças de hábitos para ter resultados permanentes. Sugestões tão simples quanto tirar ou colocar um alimento no seu prato. Módulo 3, a real razão da sua pressão subir. No terceiro módulo, eu te apresento as principais causas da hipertensão e como você poderá combater cada uma delas. Você saberá ainda como medir e acompanhar a sua pressão dia após dia para verificar que ela está realmente sob controle e reconhecer os sintomas das oscilações de pressão para que você sinta que não há nada para você se preocupar. Módulo 4, o que ninguém te fala sobre remédios químicos. Nesse importante módulo, eu vou revelar a verdade sobre os medicamentos prescritos que a indústria farmacêutica não faz questão nenhuma de explicar para você. Quero ainda te mostrar como drogas como a losartana, o atenolol e a hidroclorotiazida agem no seu corpo e os possíveis efeitos colaterais de cada uma delas. Módulo 5, tratando a hipertensão de forma natural. Neste módulo, você terá acesso ao arsenal de 10 plantas medicinais antihipertensivas poderosas para colocar a sua pressão alta sob controle. Você saberá exatamente por que elas funcionam, quais as melhores plantas para o seu problema de saúde e como fazê-las funcionar para você. Vou te passar aqui a dosagem correta, onde comprar as plantas, como prepará-las e a melhor combinação. São 10 plantas para você escolher qual a melhor opção para você. Não importa o local do país ou do mundo que você more. Módulo 6. Controle sua pressão com um chá. Por fim, agora que você já sabe as causas da sua hipertensão, como ter hábitos de vida que vão melhorar a sua saúde como um todo para ter uma vida longa e de qualidade, e quais as melhores ervas para cada caso específico, é nesse módulo que eu vou te passar receitas de sucos, chás e ervas que combinam alguns ingredientes para que você possa acabar com os picos de pressão em cerca de 1 hora e controlar a sua pressão 24 horas por dia, de dia e de noite. De quebra, essas potentes bebidas antihipertensivas podem te ajudar a controlar a glicemia, as artérias entupidas, a insônia, a ansiedade e outros sintomas que tanto impactam a sua qualidade de vida. E tudo isso poderá transformar a sua vida? Sim! Mas é só isso? Não! Antes de falar sobre o valor da sua inscrição e da garantia vitalícia que eu te ofereço, deixa eu te mostrar o que você vai levar para potencializar os seus resultados, se conseguir uma das vagas no programa Controle Sua Pressão. Esses materiais são a prova do meu esforço real para me certificar de que você realmente conseguirá controlar a sua pressão arterial e se proteger do infarto e do AVC em questão de dias. O livro digital Controle Sua Pressão é um verdadeiro manual escrito para controlar a sua pressão, que você poderá consultar sempre que quiser. Tem todo o passo a passo dos protocolos de tratamento, todas as 10 plantas antihipertensivas. Como eu disse, eu quero te orientar passo a passo para que você possa controlar a sua pressão alta em 28 dias com as plantas medicinais. Por 30 dias, vou te mandar pelo WhatsApp e por e-mail uma dica por dia para você começar desde o seu primeiro dia a transformar a sua saúde, seguindo um passo a passo bastante simples. Agora, eu preciso ser sincero com você. Eu quero que você tenha resultados. Por isso, eu não posso abrir mão da qualidade do que eu ofereço para você por conta da quantidade de alunos que podem entrar. Então, eu estou disponibilizando a minha equipe para te ajudar. E se eu quero ter os melhores resultados, eu preciso que cada um trabalhe no seu limite. Por isso, se você está decidido a mudar o rumo da sua vida hoje e começar a aproveitar a vida de verdade com a pressão controlada, eu peço que não perca mais tempo e inscreva-se o quanto antes. Estamos com as inscrições abertas para o Controle Sua Pressão. Quanto antes você começar,
antes você estará diminuindo o risco de uma pane cardíaca, diminuindo aí os gastos com medicamentos e desfrutando de uma nova qualidade de vida. Na sua vida, não tem mais espaço para dor, sofrimento, para medo, para carregar a hipertensão arterial por aí, por onde você vai. Na sua vida, não tem mais espaço para malinha de remédios quando você vai viajar. Na sua vida, não tem mais espaço para deixar de fazer as coisas que você gostaria porque você tem um problema de saúde. Então pensa comigo. Quanto você gasta hoje para comprar remédios para o coração, para a pressão e tantos outros para lidar com os efeitos colaterais desses mesmos remédios? Quanto você gasta todo mês com o seu plano de saúde? Consultas médicas de retorno para ficar medindo e medindo a pressão? E mais do que isso, quanto vale para você não ter mais que se preocupar se o seu almoço vai aumentar a sua pressão, se o seu jantar vai aumentar a sua pressão, sem ter que ouvir críticas dos seus médicos e dos seus familiares pelo que você come? Poder assistir um jogo de futebol sem medo de se emocionar demais ou fazer a sua caminhada sem o risco de ter um infarto fulminante no caminho. E voltar a dormir bem e acordar com energia para cumprir as tarefas do dia a dia, com tranquilidade. Realmente, todo esse ganho de qualidade de vida tem um valor inestimável e eu poderia cobrar por esse método facilmente R$ 997. Porém, o meu objetivo é que esse programa transforme a vida do máximo de pessoas possível. E eu não quero que o valor dele seja uma barreira para que isso aconteça. Por isso eu resolvi, com o meu programa Controle Sua Pressão, que você não vai pagar R$ 997. Você pagará 12 vezes de R$ 48,42. E para provar para você que eu acredito na transformação que o programa Controle a Sua Pressão pode trazer para a sua vida e para a sua saúde, eu te ofereço uma garantia de 7 dias. Uma garantia incondicional. Se dentro desses 7 dias você entender que o programa não é para você e que você quer cancelar a sua inscrição, eu te devolvo 100% do valor da inscrição. Mas Daniel, por que é tão barato? A minha missão é cuidar das pessoas com o uso das plantas medicinais, para transformar a saúde do mundo. O meu interesse aqui não é fazer fortuna, é apenas manter a qualidade de conteúdo que eu passo para você. E eu não meço esforços para isso. Eu não quero ver você sofrendo por um tratamento que não te traz resultados, apenas te mantém dependente, rendendo lucros aí para a indústria. Quero ver você feliz, saudável e apto a cuidar de outras pessoas à sua volta. Quero que pessoas comuns possam ter o resultado de um terapeuta em suas próprias casas. E fico feliz de saber que os participantes concordam comigo, como você pode ver nas mensagens que recebemos todos os dias. E se você também realmente quer aproveitar 2022 com uma perfeita pressão arterial, essa é a sua melhor oportunidade. E com a garantia de 7 dias que eu estou te dando, o que você tem a perder por conhecer o programa Controle Sua Pressão? Nesse momento, tudo o que eu podia fazer para facilitar a sua vida, eu fiz. Agora é com você. Faça uma promessa hoje para você mesmo e para quem você ama, que agora você irá normalizar a sua pressão de uma vez por todas. Você irá garantir 1 ano e toda uma vida sem o medo de um infarto, de um AVC. E eu estarei ao seu lado para te orientar para que possa cumprir essa promessa. Agora, você está livre para tomar a sua decisão, sem qualquer pressão ou constrangimento. É só clicar no botão logo aqui embaixo desse vídeo e garantir a sua vaga. É muito simples comprar. Olha só, passo 1. Você vai clicar no botão abaixo e vai para a página de pagamento 100% segura. Passo 2. Preencha corretamente o seu e-mail, CPF, nome, sobrenome, CEP, endereço e telefone, como você está vendo na tela agora. Passo 3. Insira os seus dados de pagamento. Aí é só aceitar os termos e condições, clicar no verificador e clicar no botão finalizar pedido. Depois que efetuar o pagamento, você receberá por e-mail a confirmação da sua vaga e instruções sobre como acessar o conteúdo do programa. Pronto! Viu como é simples? Bom, se você chegou até aqui, obviamente está interessado, é dedicado e muito motivado a controlar a sua pressão de uma vez por todas. Mas eu sei também que tem 2 tipos de pessoas que acompanham vídeos como esse aqui e eu preciso saber qual é o seu caso. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que escuta tudo, que fica até o final, absorve um monte de informação e depois vai embora sem fazer nada. E tem o segundo tipo de pessoa,
que também escuta, se interessa, mas faz a diferença e toma uma atitude para mudar de vida. Pessoas assim, quando percebem uma oportunidade como essa, não largam por nada e fazem qualquer coisa para deixar para trás o sofrimento, o medo de sofrer um infarto, de sofrer um AVC. Então, qual dos dois tipos você é? Eu já apresentei uma série de informações embasadas cientificamente sobre como as plantas medicinais podem realmente e definitivamente baixar a sua pressão arterial. Mostrei também casos de pessoas que se livraram dos remédios químicos e hoje controlam a hipertensão somente com plantas. E te dei uma garantia de 7 dias para que você se sinta seguro em ao menos tentar uma nova possibilidade. Mas uma coisa é fato. Se você quiser ter um resultado diferente, precisa tomar uma atitude diferente também. Então, se você é do tipo de pessoa que realmente quer transformar a sua história, a sua saúde, a sua vida, continue comigo nessa jornada. São apenas 12 parcelas de R$ 48,42 ou R$ 497 à vista. Chegou a hora de você agir. Clique no botão abaixo e garanta a sua vaga enquanto é tempo. Um grande abraço e eu te espero lá dentro do programa. Vamos junto?